Queridos irmãos e irmãs, estes textos da liturgia de hoje nos permitem, assim, eu proponho 3 pontos de reflexão. Primeiro, a respeito da primeira leitura, começamos a ler esse livro de Tobias, quando o povo de Israel teve um momento difícil de perseguição, de intervenção governamental que proíbe o sepultamento, inclusive, dos mortos que eram fiéis. E Tobias transgride as determinações, arriscando a sua vida para sepultar os mortos. É um ato de piedade, é um ato de misericórdia e, ao mesmo tempo, é um ato de coragem, e de coragem profética e política, não é? Porque ele arrisca a sua vida, faz obras de caridade. E numa dessas ocasiões, é o texto que nós ouvimos, ele volta cansado para casa, se deita naquele calor, né? O rosto descoberto, e como ele narra aqui no seu livro, ele é vítima então desta enfermidade nos olhos que o deixa cego a partir do excremento do pássaro. Nós vemos que diante dessa situação assim de desgraça, muitas vezes nós nos deixamos levar pelo desânimo e por uma percepção distorcida. Tobias descreve bem como ele foi ajudado, teve a solidariedade, né, de outros, seus irmãos, a sua esposa trabalhando, mas nós observamos que Tobias ficou um pouco assim, é um homem reto, mas ficou um pouco escrupuloso, né? A sua esposa, que estava trabalhando, conseguiu o salário e conseguiu ainda um cabrito. E ele desconfiou que esse cabrito era fruto de algum ato desonesto, né? Então, quis que o cabrito fosse devolvido. E ela insiste, aborrecida, e ela começa, inclusive, a questionar o próprio comportamento caridoso de Tobias. Então nós vemos a situação, e podemos pensar inclusive na nossa pandemia, às vezes deixam as pessoas transtornadas. Tobias, homem reto e bom, mas ficou escrupuloso, não é? A esposa Ana, nervosa, não é? A ponto de também não ter essa paciência com Tobias e responder dessa forma, até questionando o seu comportamento. Impressiona no comportamento de Tobias, o versículo não aparece aqui, mas é que Tobias continuava bendizendo a Deus em tudo. E nós estamos celebrando a Eucaristia. O que nós celebramos na Eucaristia? Jesus, que pouco antes da sua morte, na última ceia, toma o pão e o vinho e bendiz a Deus, dá graças a Deus e transforma em oferta aquilo que é um momento de sofrimento da sua paixão. Tobias também, com suas limitações, oferecia tudo a Deus. Primeiro ponto, não me detenho mais nele, mas acho que ele tem uma grande ressonância na nossa vida. Quantas famílias estão passando por momentos em que pessoas boas, uma às vezes estão oprimida, fica escrupulosa, outra fica nervosa, às vezes o desentendimento dentro de casa, as pessoas estão sem paciência. Bom, cada um aplique na sua situação. Ponto 2, o Evangelho de hoje. Chegam para testar Jesus 2 grupos políticos diferentes, políticos e religiosos, fariseus e herodianos. São até adversários, mas se unem na conspiração contra Jesus. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, que não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Começam com um elogio para pegar Jesus numa armadilha. A armadilha parece muito bem montada. Se Jesus disser que não é lícito pagar o imposto, eles vão acusá-lo junto às autoridades romanas, ali representadas pelos herodianos. É um subversivo. Se Jesus disser não é lícito pagar, é um colaboracionista, ou numa outra linguagem, né, é um pelego, né, está a favor
né, da dominação. Então a armadilha parece perfeita, parece. Às vezes o mal faz isso. Faz isso não só com Jesus, faz isso com os discípulos de Jesus, faz isso com a igreja, né? Nós devemos rezar muito pelos nossos bispos, viu? Porque a responsabilidade deles é muito grande. Eles não podem ser omissos diante das situações erradas que vão por aí na sociedade. Tem que denunciar, tem que testemunhar, né? E não podem também simplesmente se deixar levar simplesmente por uma ideologia, não é? Eles têm que ter o equilíbrio, a palavra ponderada e profética ao mesmo tempo. Jesus dá o exemplo. Trazei-me, por que me tentais? Ele já desmascara. Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles tinham a moeda, Jesus não. Eles trazem a moeda e Jesus pergunta de quem era a figura. De César. Jesus desmascara a hipocrisia deles. Eles usam a moeda de César para os seus negócios. Por que então querem se subtrair ao compromisso com César? Jesus dá a resposta proverbial, clássica, que faz com que Jesus seja admirado até pelos não cristãos que têm coragem de ler o Evangelho, como pelo menos um grande sábio. Porque Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma resposta absolutamente inesperada. E uma resposta que mostra e nos permite também, não posso me estender, mas sobre a relação entre a fé e a política. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César não é Deus, está dizendo Jesus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O único absoluto é Deus. Tudo é político, meus irmãos. Todas as nossas atitudes são políticas, porque nós vivemos na polis. Polis é a cidade, é a sociedade. Até cruzar os braços e não fazer nada é uma atitude política, de omissão, de covardia talvez. Tudo é político. Fazer alguma coisa ou não fazer é político, porque vivemos na polis. Mas a política não é tudo. Parece um jogo de palavras, mas não é. Tudo é político, mas a política não é tudo. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus ultrapassa o âmbito temporal, histórico, político. E é justamente à luz da palavra de Deus, como diz Jesus no outro trecho do Evangelho, que nós devemos nos guiar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Nós temos que ter clareza sobre os valores, o reino de Deus, e não confundirmos com os reinos humanos. Tem pessoas que são tão tomadas pela ideologia política, por uma filosofia, que são capazes de querer colocar a religião a serviço da sua ideologia, gerando polarizações, fundamentalismos, fanatismos, que são uma verdadeira blasfêmia ao nome de Deus, uma verdadeira corrupção da religião. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ficaram admirados com a resposta de Jesus. Paro aqui também por causa do tempo. Último ponto. Celebramos hoje a memória de São Justino, filósofo, leigo, mártir. Nasceu na região da Samaria, então na região da Palestina, entre a Galileia e a Judéia. Justino era filho de pagãos, converteu-se ao cristianismo, abraçou a fé, recebeu o batismo. Era um homem profundamente inteligente, filósofo, que buscava a verdade, chegou ao cristianismo buscando a verdade. Fundou depois uma escola de filosofia em Roma, na capital do império, onde havia debates públicos sobre a verdade. Justino, como outros também, vai ser preso, vai ser interrogado,
pelo Estado romano. Mais uma vez, vocês estão vendo que as 3 leituras de hoje falam da relação com o Estado. A primeira não é tão explícita no trecho que foi citado, mas Tobias era um transgressor da lei, né? Porque fazia caridade. Justino praticava a sua fé. Nós temos alguns dos seus escritos que sobreviveram aos tempos. É um dos primeiros padres da igreja, chamados padres apologéticos, que faziam a defesa do cristianismo diante do paganismo, explicitando a nossa fé. De Justino nós temos uma descrição antiquíssima do que nós estamos fazendo aqui hoje, a celebração da missa. Como é que era a Eucaristia naquele tempo, né? No século II, numa das suas apologias, ele descreve a Eucaristia. E Justino então é levado diante do prefeito de Roma, é interrogado e é convidado então a sacrificar aos deuses pagãos, conforme a ordem do imperador. Não aceita, argumenta, é interrogado e vai respondendo com toda a firmeza, é ameaçado com tortura e com morte, mas ele permanece firme e pergunta-se inclusive a ele se ele acredita que morrendo por essa causa, se ele será levado ao céu. Ele fala se ele pensa isso. Ele falou assim: não só penso, tenho toda a convicção, né? E ele acaba então sendo também condenado com seus companheiros, é torturado e é morto pela fé. Então Justino, leigo, filósofo, mártir, né? Nós todos somos chamados a viver a nossa fé, dar as razões da nossa fé, não só com palavras, mas com a vida. E muitas vezes ter então que sofrer por causa desta fé. A dimensão martirial do compromisso cristão é uma dimensão integrante da nossa fé. Não tem jeito de ser cristão sem dar testemunho. E o testemunho comporta muitas vezes incompreensão, rejeição. Aconteceu com Tobias, aconteceu com Jesus, aconteceu com Justino. Que São Justino interceda por nós nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo no nosso país, com mais de 460 mil mortos nesta pandemia, e onde há responsabilidades sociais, públicas, políticas, que precisam ser denunciadas, que não podem ficar impunes, porque pessoas morreram e estão morrendo. Há sim situações que precisam ser remediadas, pelo menos, enfrentadas. Vivemos num país onde há uma grande agressão ao meio ambiente, um grande desrespeito aos pobres, às populações indígenas, às populações da periferia. Há um desmonte de um Estado que busque o bem-estar social, privilegiando o capital financeiro em detrimento dos direitos sociais. Há um recuo em relação à Constituição de 1988, Constituição Cidadã, que procurou justamente promover um Estado, depois da ditadura militar, que promovesse o bem comum, um Estado democrático e participativo. Tudo isso é vivido por nós, não podemos nos omitir. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar a César a contribuição para a promoção do bem comum. E quando César se afasta disso, a César o nosso protesto, a nossa indignação. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.